Fala galera, sejam bem-vindos ao Dopaminados. Hoje eu estou nessa mesa aqui que vai me deixar mais à vontade. A mesa que realmente fala de endurance, que é onde eu trabalho hoje. A maioria do meu público hoje, dos meus pacientes, são triatletas, são corredores, ou são nadadores, ou são dentro dessas modalidades aí. Então eu tenho aqui Cris, Ale e Sandro, para a gente bater esse papo e falar também, né, que são pessoas que lecionam sobre endurance, então também trazer um pouco desse âmbito para o profissional, não só para o cliente final, mas também para o profissional que trabalha com endurance, que eu acho que é muito importante, que até o foco do Conecta Vitória, eu acho que vai ser sensacional esse bate-papo. Vou passar a palavra para vocês se apresentarem, para o nosso público conhecer vocês melhor e depois a gente vai para esse bate-papo que vai ser bem legal. Sandro, pode ir, cara. Então vamos lá, né? Mais velho? É o coordenador. Você é o coordenador. É o capitão. Que então, manda. Vamos começar por aí, né? Professor Dr. Sandro Rodrigues e, assim, o maior orgulho começar pela honra nossa, que tem tudo a ver com o podcast, né? Que eu sou o coordenador, o idealizador, junto com o Henrique, dessa pós em Endurance do Instituto Valorize, que a gente vai para a 4ª turma, quase 800 alunos formados, né? Um marco, a gente descobriu que não só no Brasil, no mundo, se eu não me engano, a primeira pós relacionada à temática do mundo e com os maiores nomes, né? Estamos aqui com o Cris e com o Ale, mas assim, eu acho que vai ser difícil reunir esse corpo docente junto de novo, então sorte de quem faz, né? Fora isso, de formação, sou profissional de educação física, fisioterapeuta, um mestrado e doutorado na medicina, e aí N formações, né? Especializações também, fisiologia do exercício, em corrida, um dos primeiros alunos o Ale vai falar, depois do Ale também, que me abriu os olhos para a corrida e eu mergulhei de cabeça. Então, quando eu fui fazer o meu perfil comportamental, que não sabia se eu gostava mais de ensinar ou de aprender. Então, para mim, eu não sei se eu gosto mais de estar lá em cima ou estar lá embaixo assistindo com tanta graduação, pós-graduação, assim. Perfeito. Em suma, é isso. E para fechar, uma coisa que eu gosto de falar tanto também, que acho que é o sonho de muitos dos profissionais de educação física, é a medalha de ouro, né, paralímpica com a Seleção Brasileira de Futebol de Cegos em Londres 2012. Essa sensacional. Não devia deixar de falar para vocês. Com certeza. Essa nem eu sabia. Olha, ó. Parabéns, professor. Valeu. Bem mesmo. Nosso campeão olímpico, sabe? Exatamente. Temos um campeão olímpico na mesa. Bom, eu Vai, sou... agora, eu, né, por idade, Oh, né? é. Eu sou logo depois de vocês. Vocês são novinhos, né? Eu sou o professor Dr. Alexandre Machado, especialista em treinamento de corrida de rua e montanha. Tenho 2 pós-doutorado, mestrado, doutorado. A minha vida é o treinamento de corrida, sempre foi. Eu tenho uma metodologia de treinamento de corrida, VO2 Pro. O Sandro foi meu primeiro aluno, meu primeiro treinador. Eu lembro desse cara em 2010, quando a gente se conheceu. Eu vou fazer esse curso e eu quero ser seu treinador. Eu falei, brother, faz a prova. Se você passar, vai ser o maior prazer. Foi o primeiro. E acho que a história, desde 2010, a gente não se desgarrou mais, né? Então, ou quando ele não está no meu projeto, eu estou no projeto dele. E ponto final. Estamos sempre trabalhando juntos. E foi um prazer quando ele me convidou para trabalhar na pós-graduação de Endurance. Embora a minha perspectiva total é sobre treinamentos, todo o meu foco é sobre treinamento, mas eu, ao longo dos anos, desenvolvi uma outra competência para lidar com o negócio de assessoria esportiva, que é a gestão estratégica. E esse é meu módulo aqui nessa pós-graduação. Vou te ensinar a trabalhar com a gestão estratégica. Sabe aquele dinheiro que você deixa na mesa e nem percebe? Eu vou te mostrar quanto você está deixando na mesa e vai botar tudo no seu bolso agora. Sensacional. Eu vou destoar aqui, né? Só tem medalhista. Tamo junto. E eu não sei sobre idade, não. Eu engano bem, viu? Agora, eu sou o Cris Solac, professor e técnico há 30 anos. Né? E professor, me coloco como professor recentemente, porque assim como dar treino, ser técnico de esporte de endurance faz parte da minha vida há 30 anos, nos últimos 10 anos, talvez, o que eu mais me identifico é em ser palestrante, em ser professor de pós. Somos colegas, né, na pós-graduação da Valorize. Eu sou na cadeira de triatlon. Então, isso sempre foi a minha vida, triatlon principalmente. Ciclismo é algo que eu também amo, mas a grande maioria dos meus atletas são triatletas. Agora eu falo, a grande maioria é triatleta, mas talvez as minhas maiores conquistas, não tenho uma medalha olímpica como o Sandro, mas as grandes conquistas são no ciclismo, né? E é um prazer estar aqui, né? Daqui a pouco a gente tem
palestra e a nossa vida é essa, né? É andar por aí, fazer palestra e trazer um pouquinho do conhecimento. Esse podcast vai ser corrido, né? Vai até alguns quilômetros aqui, né? E eu acho que vamos trazer justamente isso, que a gente está falando da pós, estamos falando de Andrews, e é a modalidade que mais cresce nos últimos tempos, né? A gente vê que é o que muitos profissionais querem trabalhar no âmbito da nutrição, no âmbito da preparação física. E como é que vocês estão enxergando esse novo mercado, Andrews? É realmente tudo isso? A gente viu que saiu uma pesquisa recente que são 13 milhões de corredores no Brasil, né? E isso não entra entre atletas, a gente está vendo começar a chegar também a modalidade, né, também para as mulheres, a gente já tem as corridas de rua meio a meio, o triatlo começa a evoluir. Então, como é que vocês enxergam o mercado do endurance para o profissional? Vamos lá, eu acho que é uma coisa interessante que a gente vê na prática, né? Então, assim, voltaram a acabar as vagas de tudo. Então, assim, quer fazer inscrição para a Maratona do Rio? Não tem mais. São Paulo agora? Não tem mais. Assessoria, alguém está vendendo, né? As provas de 70.3 praticamente todas esgotaram, né? E para fechar da minha parte, né, para a gente trocar com vocês, a prova disso foi a pós-graduação em Endurance. Porque a briga minha com o Henrique, briga no bom sentido, é que o Henrique achava que não ia virar porque era muito nichado. Ela falou, é muito nichado. Eu falei, Henrique, mas se der errado, quem que perdeu tempo, convidou os professores, vamos tentar. E é a pós que mais vende do Instituto Valorize, né? Então, assim, tem mercado, aí a prova tá na prática, aí com as inscrições voltou a ser o que era, né, Cris? De entrar... 15 segundos, acabar, 1 minuto, acabar a vaga para o Ironman. Isso aconteceu lá atrás e o triatlon, por exemplo, foi uma modalidade, um esporte que cresceu, foi o que mais cresceu lá eu não lembro exatamente qual ano. E depois a gente viu que apareceram muitas provas, depois reduziram. E aí todo mundo falando, só foi uma modinha e tal. Mas é que a curva não é só na ascendente. Então ele só diminuiu um pouco e agora veio com tudo novamente. Na verdade, é uma ascendente, mas com umas oscilações, né? Então, é que foi um boom muito grande lá atrás. Então, na hora que reduziu um pouco, muitas provas na Europa, e as provas começaram a perder um pouco o fôlego, e as pessoas acharam que só já foi passageiro. Mas, na verdade, voltou tudo de novo. É uma ascendente desde lá, só que com pequenas oscilações, né? Então, tá tudo em alta há muito tempo. O Ale é bom em números de corrida. Na corrida, a gente teve o primeiro boom final da década de 80, década de 90, né? Quando o número de provas cresceu absurdamente. E agora parece que a gente está... Eu apostando muito que agora é o novo boom da corrida no Brasil. Então a gente tem 13 milhões de corredores. O relatório do Strava mostrou o seguinte: no Brasil aumentou 102% o número de clubes de corrida, que não são assessorias esportivas. São corredores que se juntam e saem para correr juntos, né? 102% no Brasil o número de clubes de corrida, enquanto que a média mundial é 59%. Olha aí. Então nós somos o segundo mercado mundial em número de corredores, só perdemos para os Estados Unidos, porém, entretanto, todavia, somos o mercado que mais cresce a cada ano. E esse ano aconteceu um fenômeno muito interessante. As empresas que se combinaram, né? A gente não sabe, as empresas de tênis não combinam assim, vamos investir esse ano, vamos soltar vários modelos. Então parece que depois da pandemia, eles estudaram um pouco o mercado, e isso tem muito a ver com planejamento de marketing. Então a gente tem final da pandemia em 2022, então 2 anos depois, ou seja, primeiro ano uma análise do que está acontecendo no mercado, no segundo ano observar o time, só provavelmente no terceiro ano lançar algum produto novo. Parece que caiu nesse tempo, então a Nike, a Puma, a Olímpicos, todo mundo resolveu investir. A Olímpicos investiu pesado, fazendo uma baita pesquisa sensacional em parceria com uma empresa de pesquisas. Saiu os números 13 milhões, entre outras métricas importantes. E esse ano a gente tem várias empresas de tênis, e não só de tênis, mas de produtos como de nutrição, produtos como protetor solar, lançando novos produtos dentro do mercado de corrida. Será que isso foi coincidência? Não. Então, o mercado vai crescer ainda mais, mas o que me preocupa é, será que a gente está preparado para atender essa demanda? Perfeito. Minha pergunta era justamente essa, você me antecipou. Será que o mercado está preparado, né, para atender essa demanda? A gente estava conversando com o Cris, será que realmente o treinador está preparado para receber essa demanda, né? A gente vê muito treino 80-20, treino periodizado. Será que isso é para todo mundo? Será que os treinadores estão preparados para receber os alunos com essas informações? Porque às vezes você tem que mais desmistificar do que orientar. Como é que você vê isso, Cris?
Eu acho que a procura, a própria, como o Sandro falou sobre a procura pela pós, é um pouco respingo disso, né? Crescendo muito o número de profissionais, ao mesmo tempo que a gente que vive o dia a dia, né? Nós somos professores, mas eu vivo ali, estou sempre na borda da piscina, quase todo dia da semana, tenho contato com o atleta e vejo como são as assessorias que surgem. Então, muitas vezes, pessoas que deixam de ser atleta, mas não se preocuparam em ter uma formação e automaticamente já assumem que tem uma assessoria e às vezes falta esse planejamento de educação, né? De ter a formação educacional para ser um técnico, um professor, para que a gente tenha qualidade e saiba. E a educação, e quando eu falo educação, não é que nós aqui somos os melhores. Por exemplo, eu estava conversando com a Lê sobre como eu tenho a falha na parte administrativa, não sei nada disso, né? Não sei nada disso. Então, quando a gente fala da pessoa o profissional está preparado, preparado em todas as funções e áreas que uma empresa dessa requer. Então, saber o conteúdo técnico, saber se relacionar, saber qual que é o impacto do contato com cada atleta, como que isso vai impactar a longo prazo nesse business dele mesmo, né? Então, e aí essa parte educacional envolve eu já vou fazer teu curso. De negócio. Já ganhou um aluno no teu curso. Não, eu vou te dar de presente. Pronto. Arrasta pra cima e já ganhou com bônus. Eu falo uma coisa, o Sandro é prova disso. Para amigo tudo, para os inimigos Pronto, ali pegando esse gancho, como é que você vê você falou, são 102, né, o crescimento de assessorias. E como Clubes de corrida, desculpa. E vamos botar então para as assessorias que estão crescendo juntos também, porque o clube de corrida talvez não tenha uma gerência tão técnica, porque não tem alguém lucrando ali. É feito tribal. Feito realmente, se uniu, correu. Então vamos levar para as assessorias. Vocês acham que as assessorias hoje estão preparadas dessa forma administrativa? Ou ainda, por exemplo, a gente tem um exemplo do Cris, que é, né, treinador há 30 anos e foi humilde o suficiente aqui para falar, eu não sou preparado nessa área administrativa. Como é que você enxerga o mercado hoje? Ele é profissional para atender o cliente ou ainda é no oba-oba? É muito imaturo do ponto de vista gestão estratégica. Vamos falar do ponto de vista treinamento. Do ponto de vista treinamento, a gente tem muito a melhorar, sim, ok. Sempre terá, né, sempre um método novo, 80-20, que o pessoal fala 80-20, mas aplica de uma forma totalmente errada, que não foi isso que o autor preconizou. Não é assim essa conta que se faz, espera aí, vamos com calma, tem que fazer uma análise depois da distribuição, mas esse não é o caso. Mas a parte da gestão estratégica, realmente, a gente ainda vê profissionais muito imaturos do ponto de vista gerencial. E isso é uma deficiência que a gente tem na nossa graduação. Sim. A gente não foi preparado para isso. E muitos de nós, que quando cai no mercado como empreendedor, é o empreendedor do talento. E quando eu digo empreendedor do talento, por quê? Cara, o talento que a gente tem é para escrever. E aí a gente empreende, começa a vender. Só que isso toma uma proporção gigante. E nessas proporções gigantes, o Cris tem 500, 600 alunos, são 300 alunos. O que acontece? Essa parte da gestão de detalhes estratégicos faz toda a diferença no negócio. E isso permite que com você, com menos esforço gerencial, tenha mais lucro operacional. Porque se somos empreendedores, estamos falando de negócio. Sim. E o negócio, cara, tem que gerar receita. Ou você tem apenas um trabalho para pagar suas contas, um bico de luxo. E quando esse negócio gera receita, e aí você começa a perceber o quanto de conhecimento técnico você tem que ter nele. E, peraí, né? A gente tem uma baita consciência que a gente tem que estudar treinamento. Se a gente tem um negócio, será que a gente não tem que estudar gestão também? É o que você falou, a faculdade não te prepara para isso, né? Eu acho que é aquele sonho de todo mundo, eu vou montar minha assessoria e vou ser treinador e vou só prescrever treino. Ele esquece que ele vai ter que fazer toda uma gestão administrativa. E no ramo do treino de força, que uma coisa que até a gente já fez um podcast um tempo atrás, eu questionei, eu falei isso com ele, chega muito pacientes no meu consultório hoje treinando triatlo e treinando hipertrofia ao mesmo tempo, achando que está treinando força. Né? Como é que você vê isso aí, essa realidade? Cara, pra mim tá ótimo. Pra mim a realidade tá ótimo, porque eu criei um braço na minha empresa que se estendeu para o treinamento de força para modalidades de endurance. Graças ao mercado tá assim, eu escrevi um livro que foi um best-seller prefaciado pelos meus ídolos no triatlo, o Oscar Galindes e o César Cielo, né? E o Ale tá de prova que tá lá na minha bancada do consultório. Olha aí, ó. Então assim, pra mim tá ótimo, né? Mas assim, pro mercado
Tanto é que é o tema da minha palestra hoje, né, Ângelo? Sim. Então hoje eu vou falar sobre isso e acho que é um dos pecados capitais que a gente vê. E, de novo, parafraseando o Alê, a culpa nem é tanto do profissional, porque ele sai da faculdade preparado para trabalhar com o que vende. Então ele sai da faculdade treinado para trabalhar com hipertrofia ou emagrecimento, que aí o treino se parece muito. Sim. O treino de força para hipertrofia e emagrecimento se parece muito. Aí eu lá na assessoria indicava, o pessoal que treinava online procura, e quando eles me passavam que estavam... E eu vi que era uma rotina no Brasil todo. Eu falei, alguém tem que tirar proveito disso porque está se treinando errado. E aí as manifestações que a ciência preconiza, a gente vai falar aqui, é força pura e potência, o que a velocidade é intencionalmente máxima sempre, você pode trabalhar com ferramentas como o VBT, o Ecoder para medir isso, a ciência está à nossa disposição e o professor lá está dando 3 séries de 12 a 15, falha concêntrica, exercício cadenciado, exercício monoarticular, então é perigoso, cara. Entendi. E uma coisa também que a gente estava até conversando no bastidor, né, Cris? Como que o Ale falou isso, é o 80-20, é para todo mundo, a gente estava conversando, será que realmente o amador, né, o atleta recreativo, ele aceita o 80-20 como, né, uma boa prescrição? As pessoas aceitam o que parece fácil. Todo mundo quer resposta fácil. Então, eu falei que eu estou aí há 30 anos, só nos meus 30 anos, não preciso nem estudar para trás, já passei por tantas fases, agora é HIIT, agora é pronto, não faça mais volume, agora é só intensidade, essa é a solução, viu que não sei quem treinava errado, aí daqui a pouco, não, agora é volume, agora esquece HIIT, agora é só... Porque as pessoas querem respostas fáceis. E hoje com a internet, com as redes sociais, você viu o treino que o Blumenfeld está fazendo? Aí, às vezes, o aluno vem perguntar, por que eu não faço aquele treino? Bom, porque você não tem uma medalha né? Porque você não tem a medalha olímpica, por isso que você não faz o treino, né? Porque a diferença não tem resposta. Na fisiologia, o treinamento, eu falo que é uma mesa de som que você tem que ir arrumando. Aumenta o grave, diminui o agudo. Hoje aqui, para essa pessoa, é essa mesa de som. E aí você não pode usar, se fosse assim, nós não teríamos trabalho, né? Pega o treino do campeão olímpico, é isso aí, todo mundo faz o ano inteiro e vai todo mundo ficar bom. Então não é assim que funciona. Então quando a gente compara, e isso é um tema de palestra, qual que é a diferença, né? Dos campeões ou da elite para um atleta amador, independente de ser um atleta iniciante ou já relativamente avançado, até para o atleta de elite, não é o mesmo treino para 2 atletas de elite. Perfeito. E quando você compara a elite com menos avançado, né, um atleta amador médio... Que não vive só para isso. Que não vive só para isso. Né? É como, vamos lá, o atleta de alta performance de elite é um bolo pronto que foi feito por anos e anos e anos, agora você só está fazendo a cobertura. E eu vou jogar um confetezinho. Agora, aquele atleta que está em desenvolvimento, que é um bolo que eu ainda estou mexendo na massa, adianta eu jogar o confetezinho? Vai ficar até horrível aquele negócio. Vai sumir. Não vai sumir ali no meio, não vai fazer sentido nenhum. Vai até estragar, às vezes. Né? Então, e as pessoas, os treinadores, precisam entender, e muitas vezes o atleta quer se meter, né? Quer se meter. Muitas vezes sempre. Não é raro. Mas o treinador... É raro, mas sempre acontece. É raro, mas sempre E o treinador precisa entender sobre treinamento, o que cada intervenção vai gerar, né? E para que atleta, né? Que tipo de atleta que eu tenho? Qual que é o meu ponto de partida? Para esse atleta eu preciso dar mais volume ou mais intensidade? 2 atletas treinando para a mesma prova podem precisar de treinos completamente opostos. Eu também não vou me prolongar aqui, mas eu lido demais com isso, de até manipular o dia. Aquele atleta que gosta ele sempre quer treinar, e até fisiologicamente, aquele atleta, algumas pessoas chamam de, o cara é glicolítico, tem um punch forte. Aquele atleta sempre quer estar bem no dia do treino principal. Então, no final de semana é o treino principal. Não é raro dele inventar um dentista na quinta e uma dor de barriga na sexta, porque ele quer estar bem no sábado. Ele quer guardar energia para o sábado. E aí,
Aquele outro atleta que tanto faz, se ele treinou, é o mesmo ritmo. É aquele menos mais oxidativo, mais aquele com motorzão que o tiro de 1.000, de 2.000, 3.000 é meio tudo igual, né? Aquele não, pode treinar meia-noite, no outro dia, 7 da manhã, ele vai treinar igual também. Então, o que eu faço? Coloco o treino duro para na sexta. O treino é sexta. Pode treinar que eu quero você cansado no sábado. Porque quando eu estou falando de provas longas, sim, o atleta que sempre chega descansado e muitas vezes ele dá uma enganada no treino. Ele faz errado, ele se engana e no dia da prova vai dar errado e a culpa é nossa. Né? Então, o treino depende. É uma coisa que a gente usa muito, né? Depende. Para quem? Esse treino é bom? Depende. Eu acho que todo mundo que passou pela essa mesa aqui trouxe esse ponto de vista que eu acho que é fundamental para quem trabalha com saúde e movimento. Né? A prescrição partir da pessoa. Não é daqui para lá que vai. É o contexto, né? É entender o contexto, né? E, Ale, traz pra gente o que você vê agora qual é o caminho que a gente está falando que está subindo, é morro acima ainda, a gente está no início dessa ladeira, ou a gente já chegou no pico e você acha que a gente vai começar a descer de novo, como o Cris trouxe, porque o mercado é assim, ou não, ainda tem muito a crescer? A minha opinião é que o mercado vai crescer por um bom tempo. Por exemplo, nos Estados Unidos são 60 milhões de corredores. Estamos longe, né? A gente está beirando os 13 milhões, segundo a pesquisa, e parece que agora tem uma consciência muito maior das atividades outdoor. Não é à toa que a corrida veio despontando, mas junto da corrida de montanha, o triatlo, o ciclismo, então tudo que é outdoor, as atividades na praia, os esportes de praia, o beach tênis, o futebol, tudo deu um boom muito grande. Só que não tem muito controle, mas quem está no dia a dia consegue perceber isso, a demanda. E tem algumas lojas de departamento que você, conversando com alguns gerentes, você percebe a demanda no mercado. Porque, nossa, está acabando isso, está acabando aquilo. Por exemplo, uma loja Decathlon, né, uma loja de multidepartamentos. Eu tenho uma amiga que foi gerente de lá, ela sempre falava, nossa, mas está acabando isso. Opa, se você olhar com os olhos, né, de uma pessoa normal, não vai entender muito, mas com o olho de quem está antenado. E quando a gente fala olho, né, uma visão estratégica de quem está antenando no mercado, cara, o mercado outdoor está dando um boom muito grande. E a corrida é o carro-chefe. E depois da corrida, o cara fecha lá os 42 e ele vai procurar alguma coisa. Vai fazer um desafio dos 42, vai migrar para a montanha ou migra para o triatlo. E provavelmente esses que migram para o triatlo são muito mais persistentes, são muito mais disciplinados, né? E são muito mais resilientes, né? E gostam de desafios. Então você percebe o mercado do triatlon aumentando muito em função do pessoal da corrida, mas está pegando ali, na minha opinião, os atletas que têm maior qualidade de ser atleta, que não é aquela qualidade fisiológica, é aquela qualidade psicológica. E, de repente, por isso, ver o mercado do triatlo assim, crescendo numa vertente, que é o pessoal que está deixando ali o pico da corrida ou vindo direto, mas com uma outra mentalidade. Enquanto na corrida está entrando muita gente com um corredor social, né, que é aquele cara que quer sair bem na foto. E aí, com o tempo, ele vira um corredor performático, aquele cara que realmente busca o treinamento, busca a melhor performance. Então, eu vejo que ainda tem muito mercado ainda para o brasileiro, mas o que me preocupa é, de novo, será que nós, como profissionais, estamos preparados do ponto de vista técnico e do ponto de vista mercadológico para atender esses caras? Porque um problema que acontece muito, e eu falo isso há 10 anos, se um atleta entra na minha assessoria e ele tem uma má experiência, ele vai achar que todo mundo treina daquela forma. E vai achar que eu não preciso pagar alguém para correr ou para treinar triatlo. Por que eu vou pagar? Para fazer isso? Faço sozinho. Vou correr na rua, vou jogar. E aí esse perfil, a jornada do cliente, quando o cara entra na minha assessoria, o que ele tem que receber? O que eu vou fazer com ele? Qual vai ser o passo a passo? Até que ele realmente se torne um cliente ali dentro daquela jornada onde ele já sabe o que as coisas vão acontecer. E aí muda o cenário. Aí você acaba profissionalizando o processo e não sendo só um profissional com canudo de profissional de educação física que está entregando o seu conhecimento. Está entregando o seu conhecimento de uma forma profissional, deixando o seu conhecimento como um produto. Eu falo que hoje a gente não entrega mais serviço, a gente entrega produto, só que a gente tem que saber criar esse produto desde o nome, desde o nome do que você entrega, até toda a experiência do cliente. Isso aí é sensacional. É o foco. O Kotler, que é um dos maiores pesquisadores do marketing, ele já está lá no 6.0 no livro dele,
E ele fala que agora é experiência imersiva no metaverso. Só que ele fala dessa experiência imersiva no metaverso justamente dessa jornada do cliente que ele fala lá no começo da estratégia de marketing dele. Então, ou seja, de repente é a gente não ir para o metaverso, que não é a nossa área, a gente é ambiente outdoor, mas entender todo o passo a passo. Será que a gente está entregando de uma forma correta aquilo que a gente acha que está entregando? Perfeito. E aí, também uma coisa que a gente sempre colocou aqui na mesa, muitos profissionais fizeram isso, é essa questão, né? O profissional de saúde, ele é muito focado talvez em entregar para as pessoas que já praticam a atividade, né? Ele só se preocupa, o corredor que já faz, mas a gente sabe que 40%, 60% da nossa população é sedentária. Então, eu acho que a gente tem um grande leque na mão justamente isso, porque às vezes o aspecto físico da academia, a musculação espanta, né? Não é tão atrativo. O outdoor aproxima muito mais desse povo, porque, né, é uma coisa mais fácil de você... Como é que você enxerga de trazer o sedentário para dentro do endurance? Isso é legal, porque assim, é uma coisa até de ideologia, né, cara? Porque assim, de repente a gente pensa em nós, assessoria esportiva, brigando entre si, não tendo esse contato direto, achando que é concorrente, sim, enquanto, como você falou, a grande maioria, 70%, 80% tá no sofá, cara. Né? Então, assim, o esporte cresce, é bom pra mim, pro Cris, a gente tá junto, ter esse contato aqui, ter os colegas, e tem gente ainda que tem essa visão retrógrada de concorrência, de eu não vou, sabe, de uma coisa, eu vou tirar o aluno de ficar na porta da linha de chegada oferecendo vaga na minha assessoria para o cara que chegar. Ainda existe isso. Então, assim, nós somos a educação física, nós não somos do triatlon, do corrida, nós somos a educação física, cara. Sim. A gente vai passar, é o legado que a gente vai deixar, né? Entregar saúde, entregar experiência, né? Eu acho que o Ale trouxe isso é fundamental, a gente está trazendo isso e essa briga ela só leva para baixo realmente, né? Então, eu acho fundamental. E, Cris, o que você pode trazer assim para a gente, do profissional que está escutando a gente, fala assim, como buscar melhorar? Que a gente fala, ele tem que melhorar. Eu gosto de trazer até um exemplo do meu professor de LPO, que eu tinha um tempo que eu queria levantar mais peso e ele falava assim, não, você não levanta mais peso porque você está saindo antes. Eu falei assim, eu estou vendo o vídeo, eu estou vendo que eu saio antes. Agora, o que eu tenho que fazer para não sair antes, né? Então, o que buscar para a gente melhorar? Ao mesmo tempo que nós aqui vivemos num ambiente, como que talvez eu, Sandro, Ale, a gente pense... E talvez até a gente passou essa imagem aqui de falar, você precisa estudar e ir atrás da informação, senão uma qualidade de... Né, vem aqui, faça nosso curso, faça nossa pós, ouça a nossa palestra. Mas ainda tem pouco, né? Ainda existe... Às vezes o profissional nem sabe que caminho ir. Ele nem sabe que ele precisa estudar, na verdade. Sim. Ele acha que é isso mesmo, que tanto faz. 10 de 400, eu vi que lá atrás, há 10 anos atrás, quando eu comecei, me passaram 10 de 400 correndo. E vai para os meus alunos também, mas nem sei por que eu faço isso, né? Quando fala em concorrência, muita gente fala assim, mas fulano também dá o mesmo curso que você, torna seu concorrente. Ninguém fica bom lendo um livro só e fazendo um curso só. Esse é o ponto. Perfeito. Então, assim, quanto mais curso, quanto mais livros você lê, né, vai ser melhor. Então, quanto mais produção tiver daquele conteúdo, vai ser melhor para o mercado. E o mercado ficando bom, para fica bom para todo mundo. Teve 2 professores que passaram aqui na mesa também e foi fantástico. Eles discordaram e justamente eles estão os 2 coordenando a pós de fisioterapia e falaram isso. É justamente isso que a gente quer levar para os nossos alunos. Essas visões de forma diferente, mas com um aluno no foco principal. Com o cliente no foco principal. Que isso sim vai aumentar as ferramentas que a gente tem ali dentro e ir para frente. Pessoal, ficaria aqui horas falando com você, mas o nosso tempo está acabando e queria que vocês deixassem as considerações finais do nosso super bate-papo aqui. Agora começa invertido, de trás para frente, vai, Cris. Bom, agradecer, né, ao convite, aos meus colegas, e é sempre uma honra falar. A gente realmente, se deixar aqui, vai 8 horas fácil aqui, né, falando de treinamento, é o que a gente gosta de fazer, a gente tem um prazer em passar a informação. E é isso, é um pouquinho de cada um, né? Um pouquinho de cada um. A gente senta em palestra, um assiste o outro. Talvez abrir o olho para isso aí que eu falava diferente, acho que eu vou com a Lê agora, né? Então, é isso aí. A gente tem que se manter estudando, sempre em movimento. Sempre em movimento mesmo.
Se atualizando. E o que a gente está falando hoje, talvez daqui a 3 anos a gente já tenha aprendido na prática ou na teoria que a gente pode fazer um pouquinho diferente. E é isso que a gente busca. Perfeito. Bom, eu já sou quase seu sócio no Verdade, podcast. verdade. É o terceiro aí. Para esse mês e mês passado, Foi, presente vários, né? Agradecer a parceria e como mensagem para vocês que estão aqui ouvindo, primeiro, a gente sempre busca o sucesso, né? E, cara, sucesso não tem linha de chegada. É isso aí. Não tem linha de chegada, então não queira buscar o sucesso achando que ele está ali. Não está ali, está no dia a dia, está no processo, está em tudo que você faz. E depois de fazer 2 pós-doutorado, um monte de curso, estudar a beça, um monte de livro, o que eu fui entender? Estudar uma única coisa só te deixa inteligentíssimo de uma pequena parcela de conhecimento que não te serve nada sozinho. Pensando em negócio, se eu quero crescer um negócio, eu tenho que estudar muito treinamento, tenho que estudar muito gestão, tenho que estudar muito relacionamento, do ponto de vista negócio. Agora, se eu quero ser o melhor treinador do mundo, eu vou estudar treinamento. Então, entenda realmente o que você quer. Eu quero ser treinador, ok. Eu quero ser treinador, mas eu quero ter o meu negócio de treinamento. Perfeito. Aí, após aqui, ela vai te ajudar. Tem módulo de gestão estratégica, tem várias competências técnicas para te dar um pouquinho de cada para você alavancar no mercado. Legal. Agradecer, Ângelo também já passou no Resistência Podcast, né? Então, tô tendo a oportunidade, fiquei muito feliz de devolver o convite, estar aqui com ele. Então, acho que ficam 2 mensagens para mim. Uma para mim, pra gente, né? Porque passei dos 50 já, né? E assim, às vezes a gente, quando chega um convite, que foi sempre o sonho da gente, eu tive em São Luís do Maranhão a semana passada, fui gravar uma aula no meio da semana, e eu falo para minha esposa, eu não aguento mais viajar, eu acho que eu vou negar o convite, você vem cansado, e quando chega aqui, esse network, você revê as pessoas, você fala, cara, é isso que eu gosto, é isso que me encanta, aí esquece o cansaço, né? E o contato que a gente tem te dá um vigor, te rejuvenesce, e você volta pilhado, querendo dar treino. E a mensagem que eu deixo para os alunos é assim, aproveitem dessas referências que têm esse brilho no olho, que se reciclam, que vêm aqui e fazem o download de energia, de conhecimento e não fica fora. Como isso? Se aproxima, vem para pós, a gente está aqui não é para levar nada, a gente não leva nada dessa vida, né? A gente deixa. Perfeito. Então vamos deixar o que a gente ama, que é... Mandou bem. Mandou muito bem. Só agradecer. Muito obrigado, né? Valeu. 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 Show de